Rapaziada, belezinha? Como é que vocês estão, mano? Tô gravando aqui, ó, do meu quarto. Meu quarto tá meio escuro, não repara não. Bora trocar essa ideia maneira aí, mano. Do que tinha lá no... em termos de programação nas mãos do Karma. Para ele poder fazer esse joguinho que fez tão sucesso, né? Que era o Doom. Então vamos começar com a programação estruturada, né, mano? Vamos começar aqui pela programação estruturada. Bora falar o que tinha à disposição do Karma no Doom, quando ele fez lá em 1992. Então vamos agregar aí nessa resenha, né, cara? Vamos falar da tomada de decisão, if else, o switch case, que era para comparar o valor de uma única variável com várias outras opções fixas. Não era só isso. A switch case ela veio para substituir não só um monte de if else, um monte de coisa desnecessária que ficava na tela e que, sei lá, que poderia, sei lá, atrapalhar na hora de botar outras funções, adicionar ou remover, enfim. Vamos falar dos laços de repetição, vamos falar do for while, vamos falar das funções e procedimentos, explicar e ao mesmo tempo falar o que tinha nas mãos do Karma para ele poder fazer lá o jogo rodar. E vamos falar também das estruturas de dados, variáveis simples, vetores e matrizes, entendeu? E registros e structs. Vamos ver o que tinha nessa época, vamos fazer uma comparação, o que tinha naquela época e o que tinha hoje. Beleza? Bora trocar essa ideia aí inicial. Bora ver aqui que a inteligência artificial está transcrevendo. Não tô conseguindo transcrever pelo chat GPT, infelizmente. Então a gente vai usar o Grok mesmo. O negócio é usar a inteligência artificial a nosso favor, não para ela botar tudo de mão beijada pra gente, para ela gerar assunto, entendeu? Enfim, vamos ver aqui, tá? Opa, não tô podendo botar, então a gente vai para outra inteligência artificial, não tem problema nenhum não. A gente usa o Grok só para transcrever, então, fazer o que, né? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Estamos gravando. Então vamos que vamos. Ó, então vamos embora para a resenha, ó. A base da programação estruturada e o controle do fluxo, tá? Aí a gente já tá falando do esqueleto do programa lá, 1992, o C, tá? Que era o padrão ANSI-C, que era o mais moderno da época, era o mais pica das galáxias da época. Já oferecia todas as ferramentas que são básicas até hoje. Você já tinha o clássico if else, as estruturas de decisão mais clássicas, mais básicas e fundamentais, que era o código seguindo um caminho, se uma condição for verdadeira, se for falsa é uma coisa, se for verdadeira é outra, né? Vocês sabem muito bem. Tipo, se o herói tá perto do inimigo, ataque, se não, continua andando, tipo isso. Aí ele botou aqui um exemplozinho de código, né? Switch, tecla pressionada, case W, andar pra frente, break, case S, andar pra trás, e isso tudo aí. É muito mais limpo e rápido de ler, botando essa switch case, e compilado que uma sequência gigante de if else, tá? Pra cada tecla do teclado, lógico, né? Você imagina, você botar uma condição para cada tecla do teclado que vai fazer o que no jogo. Sem condições, né? E isso ajudava o próprio Karma, que é manter o código do jogo organizado e a performance afiada. E os tais dos laços de repetição, que é for, while, do while, que era essencial para repetir bloco de código, sem a necessidade de escrever a mesma merda várias vezes, sabe? Isso já tinha naquela época, muita gente não sabe disso, né? Era usado para tudo, for para percorrer arrays, while para esperar um evento acontecer, entendeu? Para quem não sabe o que é eventos e arrays, o meu canal, cara, é pra gente que tá querendo aprender um pouquinho de programação, né, cara? Então, pessoal aí que já entende um pouco, me perdoa, entendeu?
Array, para quem não sabe, vai armazenar vários valores, vários dados, né, em uma única lista, né, acessada por índices. E o evento é a ação do sistema. Por exemplo, um clique, um carregamento de uma página, entendeu? E é isso aí. Então vamos continuar aqui. Então é isso aí, ó. Os laços de repetição. Para percorrer as arrays, as listas, entendeu? Para quando acontecer alguma coisa no jogo, para garantir que algo rode pelo menos uma vez, né? E as funções e procedimentos, que no C a gente chama tudo de função. Ela serve para organizar o bloco de códigos, obviamente para realizar tarefas específicas. Olha lá, desenhar o mapa, calcular o dano, ou tocar uma música, por exemplo. E isso era fundamental, cara, para controlar a complexidade de um jogo como o Doom. E sim, o Doom era um jogo complexo. Hoje ele não parece tão complexo, mas ele é, tá? E permitia que o Karma, que a equipezinha dele, trabalhasse em partes diferentes, sem bagunçar a porra toda. E os blocos de construção e as estruturas de dados? É uma espécie de caixa, onde a gente guarda toda essa informação. E o Karma que ele tinha meio que tirar leite de pedra disso tudo. Ele meio que fazer mágica com pouquíssimo espaço de memória que tinha na época, tá? Com as variáveis simples, né? Que era o básico. Ele guardava um único valor como um número. Por exemplo, int vida igual a 100. Ou um caractere, que era o char, tecla, igual a, por exemplo. E você tinha os vetores, que eram as arrays, né? Que era a lista de várias variáveis do mesmo tipo, guardadas ao mesmo, um lado da outra na memória. O Karma, que ele usava vetores para quase tudo, como guardar a grade do mapa, as texturas, os sprites, os monstros e as listas de projéteis na tela. E tinha que ser tudo rápido, né? Porque senão o Angu desandava. E as tais das matrizes, que eram um vetor de vetores, que era uma tabela. Muito útil, que representava o grid do chão e das paredes do mapa do Doom, onde cada posição XY guardava o que tinha naquele lugar do cenário. E os registros, os structs, que nem eu pedi para ele falar. Agora a coisa fica mais interessante, porque um struct ele permite agrupar diferentes tipos de dados em uma única ficha. Por exemplo, se um monstro ele podia ter struct inimigo, sei lá, int vida, int posição, x, y, char, tipo, isso era essencial para modelar entidades complexas do jogo de forma organizada. Os livros da época já ensinavam muito bem. E eu já pesquisei sobre o Karma, que ele era um cara que devorava livros de programação e ele devorava muito também artigos científicos da época, não só revistas e manuais de hardware da época. Ele era um cara mesmo, ele era basicamente um cientista da computação, tá? Ele estava atento em todas as novidades que estavam até aquele momento, entendeu? Não é à toa que ele é considerado um gênio, ele é um gênio, né, da programação até hoje. Então é isso aí, cara, a resenha tá maneira, cara, ó. Aí vou pedir para ele trocar uma ideia sobre isso aqui, ó. Sobre as variáveis, entendeu? Vamos falar um pouco mais disso aqui. Ué, não tá aparecendo nada aqui não. Que doideira. Então, vamos trocar uma ideia aí mais um pouco sobre isso aí, cara. Sobre o que ele fazia com esses vetores, com os arrays. Vamos dar exemplos mais simples e básicos sobre também dos inimigos, sobre essa estrutura, programação estruturada, do que era o monstro, do que ele podia fazer, do que o Karma que botava ele para fazer, dos cenários, dos mapas. Vamos falar sobre as arrays, do que elas são, as matrizes e as variáveis simples, onde elas entram nesse contexto, tá? E é isso aí, cara. Entendeu? Se a gente puder falar um pouco mais das structs, só essa parte de programação estruturada dessa resenha tá muito boa, mano. Entendeu? Depois a gente parte para modularização e abstração. Vamos falar um pouco mais da reutilização de código também,
entendeu? E depois a gente fala das classes, objetos e heranças, poliformismo. Se for necessário fazer um vídeo 2 sobre isso, a gente faz, mano. Mas vamos focar sobre isso, mano. Eu acho que só essa parte aqui da programação estruturada, né? Ela já dá uma resenha boa, tá ligado? Porque é o mais básico que se pode fazer do jogo, né? Depois a gente vai partindo pro resto, beleza? Vambora. Só bora, mano. Aí tô pedindo aqui só pra transcrever mesmo. Aí vou recortar, botar aqui e aí vambora. A partir da resposta a gente vai trocando mais resenha sobre isso, mano. Vai ser maneiro. Então vambora. Vamos mergulhar aí nessa programação estruturada, que é o coração do Doom, é isso aí, mano. Então vamos lá, cara. Em 92 o Carmack não tinha objetos, tá, pessoal? Isso eu lembro que eu, trocando ideia com a Yari, a gente tinha falado. Mas ele tinha as structs. Legal, né? Pensa numa struct como uma ficha de papel. Ele vai guardando todas as informações do bicho na tela. Tá? Sei lá, cadê o monstro aqui? Vamos botar esse monstro aqui, ó. Vamos botar essa imagem aqui, ó. Bem grandona, cadê? Ué, essa imagem tá tão merda assim, mano. Vamos aí, vamos ver uma imagem melhor aqui, mano. De um bicho. Tá foda. Vamos ver essa imagem aqui, ó. Vamos ver, pode ser essa imagem aqui mesmo. Tá meio esquisita, mas... Tá bom, pode ser essa imagem aqui mesmo. Não consegui encontrar uma imagem melhor. Se eu encontrar uma imagem melhor ali, eu... Enfim, aí tá lá, né? Você tinha o bichão na tela. Você tinha o struct inimigo. Aí você botava lá, né, os ints, a vida, a posição, quantos pontos de vida, a posição do mapa... o tipo, se era zumbi, demônio, ou essa merda aí que tá na tela, que eu não lembro o que era. O estado dele, se era parado, andando, atacando, cagando, mijando. A direção, o norte, o sul, o leste, o oeste. O tempo de animação, entendeu? Tudo isso aí é o struct, tá, pessoal? E aí o Karma, que ele podia ter um vetor de inimigos. Entendeu? Sei lá, um array com 100 monstros. Entendeu? Isso você podia botar. E aí ele fazia um laço, for, para atualizar todo mundo no mesmo balaio. Aí ele botava o códigozinho lá, entendeu? O for, né? O int, as posições, os monstros, né? Se o monstro está vivo, e aí mandava atualizar tudo. Aí tem aqui o código, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Será que eu consigo colocar o código para vocês verem? Eu acho que eu não vou conseguir, não. Mas tudo bem, não tem problema não. Não tem problema não. Aí, cada monstro podia ter comportamentos diferentes com o tal do switch. Ah, seria legal se eu pudesse colocar os códigos aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir colocar, não. Só se eu upasse ele em alguma coisa aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar, mas eu acho que não. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu acho que eu não consigo colocar, não. Mas enfim, seria legal se eu colocasse. Vou ficar devendo, né? Aí seria tipo um Telecurso 2000, né? Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. E aí vamos falar do mapa então, né? O mapa do Doom era basicamente uma matriz, né? Um vetor de vetores. Cada posição ela guardava o que tinha naquele quadrado no chão. Deixa eu ver, eu tive uma ideia. Então, cara, como eu tô transmitindo esse jogo aqui, essa informação toda num vídeo, a rapaziada não tem como ver os códigos, entendeu? Aí seria muito bom se você pudesse também, além de colocar o código, descrever, entendeu? O for, o int, o y, o entre parênteses, as chaves assim. Ah, isso aqui entre as chaves fica assim. O entre parênteses fica assim. Entendeu? Seria bom você botar o código e botar uma descrição também. Ah, assim que ele fazia. Ficaria maneiro, entendeu?
porque eu não estou podendo colocar o código, porque eu já estou colocando outra imagem na tela ilustrativa, entendeu? Vamos ver aqui. Cara, a IA vai ter que tirar leite de pedra aqui também. Que nem o Karma que fazia com Doom lá em 93, 92, né? Vambora ver aqui. Vambora, perfeito, vambora, ó. A estrutura do inimigo, do strut, ó. Aí o Karma que criou, sei lá, uma ficha, uma estrutura que ele chamou de strut inimigo. Dentro dela ele abriu um par de chaves, aí foi inserindo informações que cada monstro ia ter. Isso. Aí tem lá entre as chaves as informações do monstro. Depois ele colocou a vida, que é o int, né? Ou seja, o número inteiro. E aí ele deu o nome de vida, por exemplo. Depois a posição do bicho no mapa, que é o X e Y. Isso. Aí ele colocou tipo também um tipo, que é um inteiro. Ele usava números para representar cada monstro. Depois veio o estado, que era o que o bicho estava fazendo, a gente já estava falando. Tudo bem, isso aí ajudou um pouco. Agora o vetor de inimigos, que ele botou aqui. Agora essa estrutura era definida, é o Karma que criando um vetor que era uma lista de inimigos. Vamos entender isso. O strut inimigo é tipo igual a gente usa int para número, só que aqui ele deu o nome de inimigos para esse vetor. E aí entre os colchetes ele colocou 100, que é a capacidade máxima, ou seja, vai caber 100 monstros nessa lista. É assim que é o básico do básico, né, pessoal? Vem a parte mágica. O Karma que atualizava todos os inimigos ao mesmo tempo. Ele usava o laço for para explicar como que funcionava essa estrutura. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Não era qualquer pessoa que podia ou sabia fazer isso na época, né, cara? Colocar, sei lá, 100 monstros ao mesmo tempo num jogo, né? Ainda mais fazendo para console, que a memória ainda era pior do que a do computador, por exemplo. Aí tu tá falando aqui do incremento, né? Que a cada volta do laço ele aumenta o I em 1. Tem essa questão do laço também. É isso aí. Isso. Então, cara, tinha que tirar leite de pedra mesmo dessa questão dos vetores, cara. Não era qualquer um que sabia fazer isso não, cara. Como não tinha classes e objetos nessa época, basicamente não existia, né? Então você tinha que ir nesse struct, né, cara? Você tinha que usar o switch para decidir o que fazer baseado no estado do monstro também. Vamos falar sobre isso também. É isso aí. Significa que ele está acessando um campo de um ponteiro. Bora falar dos ponteiros também. O que se podia fazer com os monstros, o estado deles e aonde entrava o ponteiro também. Já que a gente está falando disso, né, cara? Vamos agregar também, filho. Vamos agregar também. É bom que para quem está começando, pega também um pouco do fio da meada, né? Isso aí que tu falou é boa. O mapa do Doom também era guardado de uma forma bem esperta. O Karma que usou uma matriz, que é basicamente o vetor de vetores, né? Ou uma tabela. Isso. Ele usou inteiro, né? Que era o mapa, o nome do mapa. Tinha 64 linhas, 64 números de forma grade, usava números para representar vazio. Vamos trocar essa ideia, até de forma básica, do que se podia fazer com o mapa através dessas matrizes também, né? Vamos ver também. E vamos traçar um paralelo do que se tinha de parecido em alguns outros jogos da época. E o que ele fez que poderia ser até pioneirismo, ou ser considerado pioneirismo, mesmo se ele não foi o pioneiro, se ele foi um dos pioneiros. Entendeu? Bora ver, bora agregar aí, mano. Como diz o seu barriga lá no Chapolin, estamos aqui pra isso, né? Caralho, eu gerei um caralhão aqui de informação, mano. Aí ela vai ficar tonta aqui na resposta, mano. Bora ver aqui. Fechou, vambora. Vamos agregar. Ele falou, mano, tu tocou num ponto crucial. Não era qualquer pessoa que podia ou sabia fazer isso na época. Sei lá, colocar 100 monstros ao mesmo tempo no jogo.
Ainda mais pensando em console, onde a memória era pior que a do PC. É mesmo, papo de gênio mesmo, cara. Então é isso aí, cara. O Karma, que ele precisava de um lugar para guardar todos os bichos. Em vez de criar uma variável para cada zumbi, por exemplo, ele criou um vetor, entendeu? Que é igual uma fila de armários numerados, tá ligado? E aí tem o struct de inimigo, que é o tipo da ficha que ele criou. Inimigos é o nome da lista. E entre os colchetes 100 era o tamanho máximo. Então posso até ter 100 monstros nessa lista. Nem mais que isso, né? E, sei lá, na posição 0 está o primeiro zumbi, na posição 1 o segundo, e assim vai. Ele acessava cada um usando o quê? O índice, os números. Aí, ó, agora é o laço for, que é o golpe de mestre. Agora, como ele atualizava todos esses monstros ao mesmo tempo na tela, com o laço for. Aí ele escrevia lá, for, int, i igual a 0, tá, vamos deixar isso. Ele criou um contador i, que começa em 0, e a cada volta ele verifica i é menor que 100. Se for, ele entra no laço e executa tudo o que está dentro das chaves. E depois ele faz o i++, que é um incremento, aí por aí vai, até chegar a 99. Esse era o macete, pessoal, que se podia fazer na época. E é isso aí, meus amigos. Ele economizava um absurdo de linha de código. Sem o for, ele teria que escrever o mesmo bloco de código 100 vezes. Olha que tem gente que fazia isso, hein? Vou até falar aqui, ó. Cara, você falou aqui nessa questão, né? Se não fosse o for, né? Ele ia ter que escrever o mesmo bloco de código 100 vezes. Em 92 tinha gente fazendo isso, hein? Tinha gente fazendo isso, cara. Tinha gente fazendo isso, sim. É isso aí, ó. A cada volta ele verifica a condição, se é menor que 100. E se for, ele entra no laço e executa tudo dentro das chaves, É isso aí. Não era todo mundo que fazia isso mesmo, não, sabia, cara? É isso aí, ó. Dentro do laço for, ele usava um switch para decidir o que cada monstro ia fazer. Isso, e engraçado que o C fazia tudo isso, né, cara? E não era todo jogo que era programado em C, não. Era só em assembly, né? Ainda tinha esse detalhe. O switch é isso aí. Ele olhava o valor do estado daquele inimigo. Se fosse 0, ele executava o case 0. Se manda o bicho ficar parado, se for 1, executa. Se ele mandar dar... mano, é isso aí. Maneiro, mano, maneiro. Isso que a gente tá falando só da parte da programação estruturada, hein? A gente nem partiu pro resto ainda. É como eu falei. Se o vídeo ficar muito grande, eu gravo outra parte, mano. Isso aqui é uma resenha, cara. Ele falou, exato, cara, exato. Mano, você falou uma verdade absurda. Tinha programador que escrevia o mesmo bloco de código 100 vezes. E o pior, tinha programador que escrevia 100 vezes e ainda achava que estava certo. Tá bom, não se discute, né? Muitos programadores vinham de assembly mesmo, onde você realmente não tinha laço de repetição, de alto nível, você tinha que fazer goto e criar seus próprios loops na mão, com saltos condicionais. O for era um fluxo que o C trazia, mas nem todo mundo confiava na época. Tinha uma mentalidade na época de que os laços eram lentos. Olha só que loucura. Então, alguns programadores evitavam usar o for, porque achava que desenrolar o loop, né, que era escrever tudo repetido, era mais rápido. Caralho, que loucura. Bom, coisas de 30 e poucos anos atrás, né? E o que é uma meia verdade, porque o compilador de C já otimizava isso. E o principal, muitos programadores da época simplesmente não sabiam programar direito. Era tipo, sei lá, os Ramones, né? Não sabiam tocar vários acordes e fizeram a banda e foda-se. É meio que isso, né? Tudo no improviso. Programaram uma habilidade nicho, não tinha faculdade para todo mundo. Tava bem no iniciozinho, né, pessoal? E muita gente aprendia na prática, ou na marra, cometendo erros. Por isso que o Karma que era um gênio. E o C versus Assembly, o diferencial do Karma, que você falou algo importantíssimo. É engraçado que o C fazia tudo isso. Nem todo jogo que era programado em C é isso aí.
A maioria dos jogos era feita em assembly mesmo. Especialmente jogos de console, sei lá, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Piriri, Pororó, né? E os jogos de PC queriam o quê? Performance máxima. Até hoje é assim, né? Assembly é uma linguagem de máquina. Você vai escrevendo instrução por instrução. Basicão, pessoal. Vai contar registrador na mão, vai gerenciar cada byte de memória manualmente. Puta, que é uma desgraça. É extremamente rápido, mas absurdamente difícil de aprender, de escrever, de ler e de dar manutenção, tá? E escrever um código assembly era coisa de, é até hoje coisa de doido. Para fazer um jogo como o Doom em assembly, você precisaria de anos de trabalho e um código impossível de manter, ou seja, inviável. Isso é legal para resenha. E a revolução do Karma, que era o jogo em C. O Karma que foi um dos primeiros a usar o C para fazer jogos de alto desempenho, sabia? Ele provou que dava para fazer um jogo tão rápido quanto Assembly, mas com um código muito mais limpo e organizado. E como é que ele conhecia o C profundamente? Ele era um assíduo pesquisador, né, pessoal? Ele sabia exatamente como o compilador transformava cada linha de código C em Assembly. Ele conhecia o hardware também, né? O quanto tempo cada operação levava, como a memória funcionava, como até otimizava o cache. E ele usava o C com mentalidade de assembly. Ele já está deixando a entender no texto, né? Ele escreveu o código C, né? Que era mais ou menos um assembly disfarçado. Por exemplo, você usava o switch em vez de if else, como a gente está falando aqui. Porque o compilador transformava em uma tabela de salto mais rápida. É isso aí, cara, é isso aí. Dentro do laço for, o Karma que usava o switch para decidir o que cada monstro ia fazer. E é isso, meus amigos, é uma coisa mais elegante do C. É isso aí, é isso aí. Ah, ele tá falando aqui do pulo do gato, ó. Escrever uma tabela de 64 linhas, 64 colunas. Cada quadradinho dessa grade guardava um número inteiro, o tal dos inteiros, né? Aí, sei lá, 0 era o chão vazio, que era o jogador andava em cima, e o chão aparecia com textura de piso. 1 era parede sólida. 2 era a porta. Sei lá, na parte da parede sólida o jogador não podia passar e desenhava uma parede com textura. Na porta ele bloqueava, mas podia ser aberta. O 3 era o item no chão, tipo uma munição, uma porção de vida, alguma coisa do tipo, né? E o primeiro for percorre as linhas, né, dentro dele. O segundo for percorre as colunas. Aí ele pergunta o que tem na posição, tal. Essa técnica era comum em vários jogos da época, o mesmo jogo que ele criou, né, o Wolfenstein. Até o Super Mario também usava uma grade para representar mapas. Legal, bora falar um pouco mais sobre essa grade e sobre os mapas. O Wolfenstein, o próprio Karma que fez, não fez? Então, posso estar enganado, mas acho que foi, né? É isso aí. Acho que uma coisa veio da outra, né? E vamos falar mais um pouco sobre essa parte da programação estruturada, né, cara? De como se podia reaproveitar o código para não ficar pro jogo não ficar muito grande. Por exemplo, reaproveitar elementos de outras fases em outras fases. Isso eu lembro que eu troquei uma ideia também com a outra inteligência artificial sobre isso. E vamos que vamos. Aí a gente fala um pouco sobre isso, a gente encerra e aí a gente faz a parte, quem sabe a gente não faz uma parte 2 sobre isso, né, cara? Se vocês acharem que eu tô falando merda, podem comentar aí. Se acharem que o vídeo tá ruim, pode falar também. Se achar que a resenha ficou legalzinha, que pode melhorar, vocês podem falar aí também, cara. Não tem problema nenhum, não. Então fechou, ele falou. Vamos lá, essa parte é crucial para entender como o Karma conseguia fazer um jogo tão foda, com recursos tão limitados. Bora falar dessa revolução. Então, cara, sobre a grade, é que tá o pulo do gato. O Doom não era só uma matriz simples de números iguais, igual o Wolfenstein 3D. Ele usava uma estrutura muito mais rica e organizada, que é o que permitia toda a complexidade do jogo. O mapa do Doom era dividido em várias camadas, tá?
E aí cada uma era guardada num arquivo WAD. E esse formato era basicamente a chave para tudo. Dentro desse WAD, o mapa era montado por vários blocos de dados, chamados lumps. Cada lump tinha uma função específica. Tinha os vertexes, que guardavam a posição de cada vértice, cada cantinho das paredes. Vamos ver se eu coloco aqui Deixa eu ver se eu coloco aqui uma imagem legal do Doom aqui. Uma fase, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver. Pode ser esse aqui, ó. Pode ser esse aqui. Pode ser essa imagem aqui. Aí botando aí pra vocês aleatoriamente aí, ó. Pode ser essa. O cara aqui todo fudido. Aí, ó. O que eu falei pra vocês, né? De botar os status, os estados, né? O Doom era bem básico, cara. Ó, essa aqui também é legal. Deixa eu ver se essa imagem fica legal. Grande. Isso. Deixa sair enquanto eu vou falando aqui. O mapa do Doom, né? Vocês têm os line defs, que eram as linhas que conectavam dois vértices. Ela definia se uma parede sólida é uma porta ou uma linha que ativava alguma ação. Cada linha tinha flags, tipo para bloquear a passagem ou para ser uma parede com textura dos dois lados. Aí você tinha os side defs, definiam a aparência de cada lado da linha com as texturas na parede. Bora ver uma coisa aqui. Já que a gente está falando de mapa, bora definir o que cada parede ou porta poderia ser de ação, de estado, se ela se mexia, se ela não se mexia. Aí a gente vai falando explicando um pouco mais sobre esses vertexes, esses line defs, esses side defs, esses things, sobre essas listas. Vamos falar um pouco mais sobre as listas, sobre as matrizes, entendeu? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Aí tu já tá falando aqui da reutilização de códigos e elementos, né? Que o Carmack não precisava recriar todo o mapa do zero. Ele usava um sistema de WADs para reaproveitar elementos. Então, cada fase tinha seu próprio arquivo de mapa. Isso você já falou, né? Mas todos compartilhavam do mesmo arquivo. E continha... Aí tá o pulo do gato, né? Aí continha os elementos básicos do jogo. Textura, sprite, sons, né? Ele só precisava criar um PWAD, que é o patch, né? Com as diferenças e modificações. Isso aí, ó. Que no arquivo principal tinha todas as texturas e todos os sprites dos monstros. Aí a questão da modularização, né? Isso eu acho que eu vou deixar para outro vídeo. A modularidade do Doom era tanta que permitia a portabilidade do jogo. Sim, vamos falar sobre isso no outro vídeo, para não ficar muito grande. Então vamos ver. Por enquanto é só mesmo. Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Você vê, mano? Um pedacinho de nada. Um tanto de coisa que a gente pode trocar uma ideia, né? Você vê que eu falei só da parte da programação estruturada do jogo, hein? Então vamos embora. Aí, ó. Agora vamos abrir o capô do Doom. Vamos ver como é que o mapa era realmente construído, tá? Não era só uma grade de números iguais, igual o Wolfenstein. Ele criou um sistema muito rico e detalhado. Você tinha o vértice, que era o elemento mais básico do mapa, que era o ponto no espaço definido por duas coordenadas. As coordenadas, né? X e Y. Pensa no vértice como um pino cravado no chão. Cada vértice tinha uma posição exata no plano 2D. O Carmack guardava todos os vértices numa lista, num vetor e num vetor também, né? Onde cada posição era um struct com dois números inteiros. Lembra do negócio do struct, dos números? Show de bola. Então, cara, vamos falar desse pulo do gato aí mais um pouco, cara, do que ele usava como struct, né, e as posições de cada ponto do mapa, de cada desenho do mapa, né, onde entrava o vértice, né, de uma maneira mais simplificada, né. Você tem o line def, que se o vértice é um ponto, line def é uma linha que conecta dois vértices. Vamos ver, ó. Vamos falar assim, ó. Sei lá, você tem o desenho do jogo. Você tem o chão, você tem ele segurando a arma, você tem a profundidade, né?
o background, você tem as paredes e você tem a rotação também, né, cara? Entendeu? E depois a gente vai falando um pouco mais sobre o estado da vida. Aí já fica outro departamento, né? Mas se quiser agregar também, a gente agrega também, entendeu? A altura do chão, que é o setor, o nome da textura, o tipo. Vamos ver se a gente consegue encaixar isso numa linguagem mais simples, para a pessoa poder saborear melhor essa resenha. O que você acha? Vambora? Só para encerrar o vídeo, Só para encerrar o vídeo. Eu tô com já 35 minutos de vídeo. Aí fica um vídeo maneirinho, fica bem agradável. Se alguém sentir a vontade de corrigir alguma coisa aí, mano. Ó, perfeito, mano. Bora dar aquela simplificada e visual, vambora, né? Pegar a cena do Doom, aquela visão em primeira pessoa, ver o que cada estrutura de dados está desenhando na tela e ver onde tudo se encaixa, né? Você olha para a tela, você vê o chão e o teto. No Doom, o chão e o teto são definidos por setores. Aí, ó. Pensa no setor como uma sala. O Karma queria definir a altura do chão, o quão alto ou quão baixo o chão era, a altura do teto, se era com baixo ou tão alto ele estava, a altura, a textura do chão, a textura do teto. E quando você anda, você muda de setor, certo? Cada setor tem uma altura diferente, certo? É isso aí, tudo bem, entendi. Isso aqui é a parte dos setores. E a parte das paredes, que é a line depth e o side depth, que ele tinha falado. O line depth era a linha que conectava os dois pontos. Uma estrutura, o esqueleto da parede. E você tinha os dois vértices, que era o ponto inicial e o ponto final da parede. E a informação se ela bloqueia a passagem ou não. Se ela é uma porta ou uma parede normal. Se ela ativa alguma ação, abre uma porta, um elevador. Mas a aparência da parede que você vê é a side depth. A line depth é a linha que conectava os dois pontos, a estrutura. Ela definia se era uma porta, se era uma parede, a informação, se ela bloqueia, entendi. O side depth é a aparência, o outro é mais a estrutura, né? Cada lado da line depth podia ter uma side depth diferente, uma aparência diferente. Exemplo prático, sei lá, você olha para uma parede de tijolo, a line depth é a estrutura, isso, e a side depth guarda o nome da textura da parede, que eram os tijolos, e o offset, o deslocamento da textura para alinhar um desenho. Se a parede é uma porta, a line depth tem uma flag de ação especial. E a side depth pode... Show. Bom, só pra encerrar. Caralho, a resenha tá boa, hein, cara. Vamos falar um pouco dessas flags, né, cara? O que se podia usar com... O que era flags e o que se podia usar... O que se podia extrair delas na época. Entendeu? Porque nem todo jogo tratava essa flag decentemente, né? Digamos assim. Deixa eu ver aqui. Bora falar dessas flags, mano. Não é qualquer jogo que tratava isso com capricho, é verdade. A cada line depth na parede tinha um espaço reservado na memória para guardar um monte dessas flagzinhas. Não só na parede, mas outras coisas, né? O Carmack usava uma técnica chamada bit mask, ou máscara de bits. Ele guardava todas as flags num único número inteiro. Cada bit desse número tinha um significado específico. Então, eu vou falar aqui. Então, mas as flags não eram só para parede, não. Eram para os monstros também, né? Entre outros elementos do jogo. Certo? Ele extraía eficiência em memória e performance. Enquanto muitos jogos usavam variáveis separadas para cada característica, gastando muita memória, o Karma que usava um único inteiro de 16 bits, que nem ele falou lá antes. Isso significava que a tal da struct de line depth da parede era pequena, da parede, por exemplo, ela era pequena e cabia na memória cache do processador.
E as operações de bit para verificar as flags eram instruções únicas do processador, muito mais rápidas, tiravam o máximo do hardware. Né? É isso aí, beleza. E você falou a verdade, mano. Em 92 tinha muito jogo que não tratava isso com capricho. Tinha jogo que usava uma flag só para bloquear a passagem, ponto. Se quisesse uma porta que só abre com a chave, tinha que fazer um monte de gambiarra. O Doom, com seu sistema de flags e ações especiais, ele estabeleceu um padrão de design de níveis. Olha só. As flags, por exemplo, ML Block, ML Two-Sided, né? Se tornaram a base para como os mapas eram construídos. Outros jogos da época tinham sistemas mais confusos, com números mágicos que ninguém entendia. E o Carmack deixou tudo explícito e documentado no código fonte. Caraca, pra tu ver como é que o cara era foda. Por isso que valeu a pena fazer um vídeo sobre isso, cara. É importante a gente entender esse elemento na história, né, cara? Eu acho foda. Vamos ver aqui. Exato, mano, é exato. O ponto mais importante, as flags não eram só pra parede, era pra monstro também, né? Sei lá, cada monstro, item, objeto também tinha um espacinho pra flags. E elas eram tão importantes quanto a parede, obviamente. Aí ele dando os exemplos aqui, ó. A flag que deixava o monstro invisível, né? A MF Shadow. Quando ligado, o bicho ficava transparente, mas ainda podia atacar. Isso criava um desafio foda pros jogadores. Aí tinha outra flag, MF Ambush, que era a flag do monstro escondido. O bicho com essa flag só atacava quando via o jogador. É pré-IA, né? Não quando ouvia. Isso permitia emboscadas. Mas isso tudo aí que a gente tá falando das flags também, isso aí não podia ser uma pré-IA do monstro? Né? Que o bicho só atacava quando via o jogador, por exemplo? Podemos falar isso? Né? Permitir os monstros fossem aliados ao jogador, né? Mas é mais na questão de ver o inimigo, dele te ver e fazer alguma coisa, né? Enfim, eu não vou falar sobre todas as flags não, pessoal. Eu tô falando só o que pode ser interessante para resenha. Se vocês quiserem, cara, vocês vão pesquisando, vão fazendo uma pesquisa mais estruturada, um pouco mais aprofundada sobre isso, entendeu? Aqui, ó, as structs do Doom eram tão pequenas que cabiam inteiras na memória cache do processador. Que nem ele falou, para extrair o máximo do cache do processador. Se uma struct ocupava 64 bytes, você já perdia muito espaço. Tinha que fazer no menor tamanho possível. É isso aí. Show, mano. Tá muito bom. Tá refinado. Tá de primeira linha. Tá bom demais. Tá ok demais. É isso aí, ó. O Flags IA, o início da inteligência artificial. É isso aí, cara. As flags eram uma forma de pré-IA nos monstros. Sim, viu? Sei lá, o monstro tem um sensor, visão ou audição. Era a flag que definia qual sensor ele usava. Isso aí. Tinha uma flag lá que era friendly, que ele permitia que o monstro fosse aliado, que é um comportamento social, uma interação até mais complexa. Então sim, mano, as flags eram uma pré-IA. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenhazinha que eu fiz aí com a IA, né? Sobre o básico da programação. Falamos mais da parte da programação estruturada, que é o coração do Doom, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa aí, comente, agregue. E eu vou encerrando por aqui. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye.